Fala rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem de verdade mesmo? Eu sou Itano, cara, eu tô um pouco sumido aí, mas eu vou voltar já já. Sei lá, tô vendo umas coisas pra gravar, umas coisas melhor pra gravar, sei lá, coisas da vida também, né? Hoje eu vim fazer um vídeo sobre a curva de aquecimento. Ela mesma, cara, é tão temida aí, né? A gente olha ela assim na física, na química, assim, né? E a gente pensa, pô, eu nunca vou usar isso, cara. Mas olha, uma questão da Unicamp, eu usando curva de aquecimento, né? Na real, não precisa você usar curva de aquecimento, tá? É só uma titulação aqui, eu vou desenhando ela enquanto eu falo com vocês, que a gente cria, né, pra é, ajudar a gente a ver as transformações físico-químicas, né? E, bom, cara, ela me ajudou demais nessa questão. Eu tava realmente perdido, sem ideia, né? Do que eu poderia fazer pra é, ver, né? Porque, sei lá, na hora da prova, assim, cara, você usa o que tem, né? Você não vai ficar escolhendo o que você vai usar, o que você pode usar. Não, você usa o que tem, né? Bom, a gente tem, a gente sabe que a curva de aquecimento, né? Ela nos diz sobre o ponto de ebulição e o ponto de fusão da matéria, né? De qualquer matéria, aliás, né? Isso se, somente se, for um material homogêneo, né? Se for um material heterogêneo, essa curva vai virar uma curva totalmente desproporcional, totalmente fora do scope do nosso estudo, que é, peraí, a química básica, né? Então aqui a gente tem o ponto de ebulição, né? Ponto de ebulição, o ponto de fusão, né? E bom, basicamente essa aí é a nossa curva de aquecimento, né? É uma curva de calor, né? Vou falar temperatura por tempo, né? Vou falar concentração de temperatura, né? Por tempo por segundo, por tempo, né? Vou falar por segundo, né? Por segundo não, vou falar por tempo, né? Delta T. Né? Essa aí é a nossa curva, essa curva que a gente tem que usar, né? E, bom, olhando de primeira vista, assim, ela parece um monstro, né, cara? Mas, pô, eu usei ela aqui, ela muito fácil, né? Só pra ver a estabilidade da matéria, né? E, bom, uma primeira coisa que a gente pode tirar aqui, né? A gente sabe que o ponto de ebulição, ele é sempre maior que o ponto de fusão, né? Isso aqui implica que a temperatura de ebulição é sempre maior que a temperatura de fusão, né? Isso aqui você já tem que ver de primeira, né? Só de bater o olho você tem que ver, né? Bom, vamos lá para a questão. Qual é o estado físico sólido, líquido ou gasoso das substâncias da tabela a seguir, né? Quando as mesmas se encontram no deserto da Arábia, né? Do nada, né? A temperatura é de 50 graus Celsius e pressão 1 atm, né? Uma atmosfera, né? Ou 1 milímetro de mercúrio, né? 60 milímetros de mercúrio, 600 milímetros de mercúrio, né? Bom, TF, temperatura de fusão em graus Celsius, e TE, temperatura de ebulição em graus Celsius. Dados estão a 1 atm, né? E, bom, você não precisa desenhar a curva de aquecimento, né? Dá para você fazer essa questão aqui na mão, no dedo, né? Mas, cara, me ajudou demais a clarear as ideias, essa curva, né? E eu quero te ajudar também a você clarear essas ideias, né? E, bom, o que você pode fazer? Você sabe que a temperatura é de 50 graus Celsius. Ele diz aqui no exercício e a gente pode perceber, né? E o que a gente tem, né? Há sempre a temperatura de fusão menor do que a temperatura de ebulição, né? Isso aqui, porque, pô, tá louco? Temperatura de fusão maior que a temperatura de ebulição, isso aqui não existe. Isso aí é irreal, né? É a antimatéria, né? Bom, o que você pode fazer, né? Eu vou anotar cada um. Clorofórmico, clorofórmico, né? Você pode perceber, né? A temperatura de fusão, é verdade, eu esqueci de falar, né? Temperatura de fusão, vou colocar aqui, é a temperatura para passar do estado sólido para o estado líquido, né? E a temperatura de ebulição é a temperatura para passar do estado líquido para o estado gasoso. Gasoso, né? Esse gasoso ficou muito estranho, mas vamos lá, né?
Então, a gente vai ter o clorofórmico, né? Perceba que a temperatura de fusão ela é negativa. Se a temperatura de fusão ela é negativa, isso significa que o nosso material ele vai estar entre essa região aqui. Essa região aqui é a região de estado líquido, né? Ele está na temperatura de fusão, né? Ele já passou da temperatura de fusão. E, bom, o que você pode fazer, né? Cara, a temperatura ambiente é de 50 graus, né? Se ele não passou de 61 graus, né? Se ele está a 50 graus ali ainda, isso significa que ele está na temperatura líquida ainda, né? Então, ele não atingiu ali, né? Você vai olhar a temperatura de ebulição, né? A temperatura de fusão é só você ver se ele alcançou ou não, né? Então, ele não atingiu ainda o nosso ponto de ebulição. Isso significa que ele está no estado líquido, né? Significa que ele está aqui na nossa curva de aquecimento. Eu vou falar 1, 2, 3, 4, 5. Nosso ponto 1 está aqui, né? Agora, o nosso éter, né? A nossa função éter da nossa química orgânica, etílico, né? Ainda bem que ele pediu para abrir a molécula, né? Etílico, né? Bom, perceba que ele passou do nosso ponto de fusão, e muito ainda, e não alcançou novamente, né, a nossa temperatura de ebulição, né? Não alcançou a nossa temperatura de ebulição ainda, então significa que ele está no estado líquido ainda, né? Na real, alcançou sim, né? A temperatura de ebulição dele é muito menor, né? Ou seja, o ponto de ebulição dele é 34 graus Celsius, né? E a nossa temperatura normal é 50, ou seja, ele passou, né? Então a gente vai ter 2 aqui no nosso estado gasoso, né? Gasoso. Agora o nosso etanol. Etanol. Nossa molécula de etanol aí, da química orgânica de novo, né? Bom, está no estado líquido, né? 117, menos 117. Não passou da nossa temperatura da nossa temperatura ambiente. O ponto de ebulição é muito maior, né? Estado líquido, né? Líquido. Agora o nosso fenol aí, o nosso anel aromático, né? Fenol ligado a carboxila, a hidroxila lá, né? Bom, passou do ponto de ebulição, passou do ponto de fusão, da temperatura de fusão, mas a temperatura de ebulição dele, né? A temperatura de ebulição dele é muito alta, cara. Significa que ele vai estar no estado líquido, né? Bom, pentano, né? Você pode fazer a analogia, né? Pentano, só ligação simples, né? E o de hidrocarboneto, né? Tô brincando. Pentano. Bom, passou, né? Tá no estado líquido, né? Bom, você pode. E 36, isso significa que o ponto de ebulição dele está baixo, então a temperatura ambiente é de 52, significa que ele vai estar na temperatura maior do que o ponto de ebulição, né? Que o próprio ponto de ebulição significa o estado gasoso, né? Então ele está no estado gasoso, né? Bom, essa foi a questão, né? Uma questão muito boa, né? Que vai trabalhar essas coisas que você geralmente esquece, deixa de lado, mas essas coisas são para grande intelecto da gente, né? Aumenta o intelecto, né? Bom, é isso, valeu, uma questão da Unicamp, né? Esqueci de falar, valeu e um abraço, né?